Olá, tudo bem? Meu nome é Josinete Mesquita, eu sou perita oficial do Estado do Maranhão, aqui representando a Apotec, a Associação dos Peritos Criminais do Maranhão, em mais um papo de perícia. Hoje falando sobre a violência contra crianças e adolescentes, as reflexões e os desafios na análise pericial, com dois convidados assim ilustres. Dr. Alexandro, e a doutora Linete, que trabalha no Instituto de Proteção, no Instituto de Perícias da Criança e do Adolescente. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, do trabalho de vocês no Instituto. Pronto. Então, boa tarde a todos, boa tarde, Josinete. A gente fica muito feliz com o convite, né? Então, você fez a introdução, meu nome é Alexandro, eu sou perito criminal, formação em psicologia, trabalho no Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes, um órgão importante aqui do Maranhão, da perícia oficial, né? Nesse momento eu estou na chefia, ajudando a administrar um instituto, e dizer assim, que é um momento assim, importante, né, para essa temática da violência contra crianças e adolescentes é sempre uma temática sensível, uma temática que a gente precisa estar constantemente reiterando aqui para o público, para as pessoas, o cuidado com elas, né? E a perícia, ela tem esse papel muito importante para ajudar a produzir a prova, né? Para responsabilizar crimes contra crianças e adolescentes. A gente queria conversar um pouco sobre isso também, trocar essas experiências. Aqui, Linete também já com sua bagagem, sua experiência aí tem muito a contribuir, né? E aqui tem psicologia, serviço social, juntos, tentando ajudar na proteção dessas crianças e adolescentes. Bom, como o Alex já me iniciou, né? Meu nome é Linete, eu sou assistente social e eu estou atuando no IPCA já há 10 anos, né? Dentro do serviço social, com perícia em serviço social. Então, assim, a gente vem fazendo essa avaliação do serviço social sobre as diversas situações de violência, porque o público que vai são crianças e adolescentes vítimas ou sob suspeitas de violência. E aí entra a violência física, a violência psicológica, a violência sexual e negligência. Então, o serviço social, junto com a psicologia, ele tem esse olhar mais diferenciado que ajuda nesse processo para que os delegados ou as autoridades competentes tomem as decisões, as melhores decisões, né, nos casos de violência contra criança e adolescente. Baseado em dados científicos, né? Exatamente, que são duas linhas de conhecimento, o serviço social e a psicologia. Perfeito. Bora conversar um pouquinho sobre o PCA? O que é o Instituto, como é que ele funciona, qual é a estrutura de vocês? O IPCA, ele é um instituto que faz parte da perícia oficial do Maranhão, né? Então, ele é responsável por perícias em crianças e adolescentes supostamente vítimas. Existem 3 serviços funcionando no IPCA, que é perícia médico-legal, perícia psicológica e perícia em serviço social, né? Do nosso conhecimento, existem algumas outras experiências de perícia psicológica no Brasil, né? Do serviço social, salvo engano, pelo menos a gente não tem conhecimento de outros estados funcionando, né? E ele é um órgão que já existe desde... Ou seja, é pioneiro, né, nesse trabalho. Ele tem um formato assim, muito, muito interessante, né? Ele já existe desde 2004, né? Faz parte do Complexo de Proteção da Criança e do Adolescente, que quando iniciou ele tinha a Delegacia da Proteção da Criança e do Adolescente, uma vara voltada para violência contra crianças e adolescentes e um ministério, uma promotoria especializada, né? Hoje a vara não está funcionando, né? Mas a gente entende que ele é uma das primeiras experiências de centro integrado para abordar as crianças e adolescentes vítimas de violência no Brasil, né? Eu acho que uma temática importante de marcar, porque já tem-se uma discussão hoje, né, de um modelo, que os modelos de centro integrado eles são muito importantes para a proteção de crianças e adolescentes. E você tem uma experiência tão antiga quanto essa, né? Eu, salvo engano, acho que o centro integrado mais antigo ele fica no sul, que é o CRAI, e acho que depois dele vem o Complexo de Proteção de Criança e Adolescente. Então, o Instituto de Perícias, ele não iniciou com esse nome que ele tem hoje, né? Ele iniciou como Centro de Perícias Oficiais, passou depois a ser chamado de Centro de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes, o CPTCA. Acho que é um nome que ele ficou 10 anos. Quando eu entrei ainda era Isso, CPTCA. é o nome com que ele é mais conhecido, né? E vendo um pouco dessa história, a gente vê um pouco da relevância, porque ele entrou num contexto da proteção, num momento em que
o Estado do Maranhão, o Estado brasileiro, passava por muitos problemas de tentar proteger crianças e adolescentes. E uma das complexidades que envolviam isso é justamente situações de violência que não deixavam marcas físicas, né? Então, se tem marca física, a perícia médica legal consegue constatar e os operadores do direito conseguem tomar todas as medidas, né? E você vê que não tem uma forma de constatar de modo claro essa violência que não deixa marcas físicas, né? Porque a gente sabe que violência contra crianças e adolescentes tem um impacto muito forte no seu psicológico, no contexto onde ela vive, né? Então acabou-se que havia uma necessidade de alguma metodologia que pudesse ajudar a tanto escutar de um modo adequado essas crianças e adolescentes, buscando tanto uma técnica adequada de escuta, como também a sua proteção, né? E de repente o Instituto de Perícias ele entrou com a possibilidade de perícia psicológica, perícia em serviço social, para tentar buscar essa materialidade do ponto de vista dessas áreas do conhecimento e contribuir com os operadores do direito, né? Então é uma outra temática, além dos centros integrados também, que tem se discutido muito hoje. Outra temática de muita relevância é a questão da não revitimização, que está muito em voga. E eu acho importante marcar isso porque é uma preocupação que existia desde os primórdios da construção do Complexo de Proteção à Criança e Adolescente do Instituto de Perícia. Já era uma premissa básica. Uma temática importante. A não revitimização, né? Não ter que ficar contando várias vezes a mesma história e reviver aquilo. Isso. Inclusive, os atendimentos, né, em conjunto dos assistentes sociais e psicólogos sempre se deu em conjunto por isso, para evitar que aquela criança contasse a mesma história de violência tanto para o psicólogo quanto para o assistente social, sendo que eles dois poderiam unir, né, num atendimento só, mas cada um ficava responsável por avaliar de acordo com a sua área de conhecimento. Então, a gente também pensava nisso, tanto para o responsável, para ele não ter que falar para dois profissionais, né, em momentos distintos. Então, a gente faz o atendimento em conjunto. O assistente social e o psicólogo, tanto com o familiar ou responsável, ou com alguém que veio da instituição acompanhando, e com a criança e com o adolescente supostamente vítima. Então, a gente faz tem essa preocupação para evitar a revitimização. Maravilha. Gente, é um trabalho assim fantástico, né? Mas quais são as principais dificuldades que vocês vivem, né, no cotidiano? É falta de pessoal, é a estrutura, ou é o próprio caso em si, como é? Josi, eu acho que essa realidade da violência contra crianças e adolescentes é uma realidade muito complexa, né? Quando entrei nessa área, assim, eu costumo visualizar um pouco da complexidade do trabalho, assim, em acho que 3 preocupações principais, né? A primeira é a própria característica da situação de violência, né? Violência sexual, violência física, violência psicológica, situações de negligência, né? Às vezes a gente pensa que tem só situações de violência sexual, né? E realmente é o carro-chefe, né? do que acontece das denúncias e uma das principais preocupações. Mas situações de negligência, Mas né? não é só isso. Mas não é só isso. E aí, cada situação de violência tem sua complexidade. Para você ter noção, uma negligência que envolve a omissão dos pais, dos responsáveis, e aí a Linete ela pode até falar melhor isso do que eu, né? Ela considera também não só a intencionalidade dessas pessoas que estão envolvidas nisso, mas também o próprio contexto de vulnerabilidade social. O Estado que é responsável por prover as necessidades, às vezes ele é o próprio Estado que está falhando dentro desse processo. Então, como é que a gente consegue avaliar, ter um parâmetro para isso, né? Situações de violência sexual, por exemplo, eu preciso ter algumas preocupações com a confiabilidade daquilo que está sendo relatado. Como é que eu posso compreender esse impacto e saber que aquilo, os reflexos disso, aquele sofrimento que está comparecendo ali, realmente é compatível com uma situação de violência? Enfim, a complexidade da situação de violência em si. Principalmente os que não deixam marcas físicas. Principalmente, né? Os que não deixam marcas físicas, né? Aí a segunda coisa, as próprias características de crianças e adolescentes, né? Eu gosto de frisar isso porque hoje a gente entende que existem limitações até no testemunho de uma pessoa adulta, né? Então, você imagina uma criança muito pequena tendo que falar de um evento que possa ter acontecido a um curto prazo ou a um longo prazo. Como é que está a capacidade dela de entender aquilo que está sendo relatado, a capacidade dela de se recordar disso, né?
qual o grau de confiabilidade que a gente consegue ter dentro dessa criança, está bem situada, a gente consegue situar, contextualizar essa fala dessa criança, estou dando um exemplo, né? Existem outros contextos mais complexos que a gente pode ir conversando aqui aos poucos, por exemplo, o contexto de um casamento infantil, que é uma realidade aqui no Brasil e no mundo todo, né? Que é uma forma costumeira de violência, que existem adolescentes, por exemplo, que estão iniciando a puberdade. Às vezes vivendo maritalmente muito cedo, né? Sim. E sendo submetido a várias formas de violência, né? Esse eu acho que seria o segundo eixo de complexidade. E o terceiro eixo que eu entendo é a própria complexidade, que é avaliar situações de violência contra crianças e adolescentes, né? Então, pode parecer ser do senso comum, né? Que basta perguntar para uma criança que ela vai falar, né? Alguns pais, ela fala bem, tudo bem, fala bem, mas como é que eu consigo escutar essa criança sem que o meu jeito de abordar essa criança eu acabe não influenciando a fala dela, fazendo com que ela reproduza alguma coisa que eu falo, nos casos de crianças muito pequenas, né? Como é que eu posso garantir também que a minha abordagem também ela não seja invasiva, né? Que ela não gere mais violência, mais né? trauma ainda, Imagine, né? eu não posso pressionar uma criança a falar sobre uma situação sem que aquilo seja uma situação invasiva. Um adulto, um delegado, um inspetor, um perito, ou outros profissionais da rede de proteção contra criança e adolescente, né? A gente não tem como pressionar uma criança sem que isso gere algum tipo de repercussão. Então, eu preciso de uma abordagem que ela seja, ao mesmo tempo, técnica e protetiva. Então, eu acho que isso expõe, assim, acho que o escopo geral das complexidades que envolvem apurar situações de violência contra crianças e adolescentes. Mas aí a gente também tem que lembrar que a estrutura também é muito importante, um espaço, né? Um espaço que seja propício. O IPCA, ele conta com a sala lúdica, a gente tem esse também cuidado de pensar num espaço em que a criança ela não se sinta obrigada a falar, né? A gente sempre fala, e é uma fala assim, de todo mundo, que a criança ela tem o direito de falar que ela viveu uma situação de violência para que seja protegida, mas não o dever de falar. Sim. Então, se ela também não quiser falar sobre, ela tem todo o direito de não falar. Então, a gente tem também esse cuidado de quando a criança ela não quer falar sobre a situação de violência, a gente entende que aquele não é o momento, a gente sinaliza nos nossos documentos que não foi possível e que pode ser, futuramente ela pode falar em algum outro órgão de proteção, porque a criança, quando ela sai do Instituto de Perícia, ela vai para outros órgãos de proteção, ela vai para a rede. Então, a rede também tem que ter esse cuidado de como lidar com uma criança que passou por uma situação de violência, que nem sempre ela vai conseguir falar logo assim que aconteceu. Às vezes, ela pode só conseguir falar depois, e está tudo bem. Ela precisa ser acolhida também. E quanto ao espaço, acredito que o Instituto de Perícias ele ainda precisa ser ampliado, né? Tanto em capacidade de profissionais, quanto de espaço físico, porque a gente atende o Maranhão inteiro. Então, se você aumentou muito o volume de casos e os profissionais que estão ali, hoje eles estão recebendo muitos casos. Isso precisa também ter um olhar. A gente tem que ter também cuidado de saber se realmente aumentou o número de casos ou as pessoas que têm a noção de que elas podem denunciar e aumentou, na verdade, foi o número de denúncias, né? Então, tem uma linha bem... Isso aí é verdade. Também. O mês de maio, que é o mês do Maio Laranja, é um mês onde estatisticamente aumenta muito os casos. Então, ano a ano, esses números têm aumentado. As pessoas estão se sentindo mais à vontade. Tem locais onde, assim, tem-se um conhecimento maior hoje de que existe essas situações de violência, as crianças, adolescentes tomando consciência disso. Discute-se um pouco mais disso nos espaços, os profissionais estão começando a ficar mais atentos também, né? Acho que o nosso ordenamento jurídico também se aperfeiçoou com a Lei 3.431, que vai tratar justamente dessa situação da revitimização, de pensar num sistema de garantias de direitos, onde existem profissionais da rede que vão estar atentos a isso, coletar as primeiras informações, né? Através da escuta especializada, para depois ter um momento para a produção da prova, né? Isso. Então, eu acho que faz muito sentido isso, de ter mais denúncias, mas assim, são situações muito complexas, né? Levam desde uma criança, adolescente, encontrar alguém que seja de confiança, né, para falar, quanto também é o medo, a vergonha de se falar,
por exemplo, violência sexual contra meninos, por exemplo, que ainda envolve um certo tabu com relação a isso, ainda estatisticamente é menor do que o das meninas. Aí você fica pensando, mas é porque ele sofre menos violência? Ou é... São casos porque subnotificados, ou porque não contam. Exatamente. Tem algum caso, assim, que chama muita que vocês trabalharam, que marcou, ou que vocês gostariam de poder compartilhar com a gente? Inclusive, aqui no nosso livro, né, que é Perícias Criminais em Crianças e Adolescentes, Especificidade e Interdisciplinaridade, eu e o Richardson, que é um dos peritos psicólogos do IPCA, a gente traz desse capítulo um caso de... Só que a gente colocou o nome de flores, eu vou trazer aqui como orquídea. No caso da orquídea, em que ela passou, a gente brinca pelas 4 situações de violência, né? A gente conseguiu, dentro desse contexto familiar dela, chegou como situação de violência sexual, só que a gente acaba encontrando também, durante essa avaliação, casos de violência física, violência psicológica e negligência. E, inclusive, infelizmente, ela estava vivenciando uma situação abusiva por 2 supostos autores. Um era o irmão e o outro era o padrasto. Então, tinha toda uma dinâmica aí abusiva. A gente percebia que aquela família, ela não tinha ela era extremamente vulnerável, e o serviço social conseguiu ter esse olhar de vulnerabilidade. Ou seja, ainda que aquela mãe, a princípio, foi chamada e entendida como negligente, porque ela, né, saía de casa, deixava aquela menina, que naqueles momentos que o padrasto abusava sexualmente dela, a gente entendeu que essas fugas dela era porque ela sofria violência doméstica. E aí, como você vai responsabilizar essa mãe, né, e dizer que ela é negligente, sendo que ela saía de casa porque ela precisava sair até para proteger a vida dela. Então, a gente tem toda uma dinâmica abusiva, e aí a gente pensou como que esse adolescente também, por que ele reproduzia essa situação de violência, como que era esse contexto. Então, era um contexto familiar extremamente vulnerável, socialmente, de risco pessoal. O padrasto, ele era o único provedor daquela casa, que isso também fazia com que aquela mãe se mantesse naquele relacionamento. Então, a gente tem que entender que uma situação de violência, às vezes, ela pode vir envolta em outras. Né? Chega pra gente como uma situação de violência sexual, mas a gente pode perceber que naquela situação existe situação de violência física, existe negligência, pode existir violência psicológica, financeira. Então, assim, como a gente avalia, e o serviço social ele tem esse cuidado de não só o relato da vítima em si, mas buscar contextualizar no contexto familiar, escolar, econômico daquela família, para entender aquelas relações sociais e como que são essas dinâmicas abusivas, né? E entender que o fenômeno da violência contra a criança e adolescente, ele é macro. Ele deve ser entendido fruto de um contexto social em que a gente vive, né? Um contexto de desigualdade, às vezes a ausência do Estado é que produz essas vítimas, como o Alex ponderou. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado ao avaliar uma situação de violência. E o Alex falou, assim, que é muito importante que a gente tenha um olhar diferenciado. E aí, às vezes, quando você pega Vou dar um exemplo de uma notícia que às vezes chega. Eu lembro de um caso em que uma mãe jogou uma criança da ponte do São Francisco. Nossa. A priori, a gente pega esse susto. Nossa, né? Essa mãe é uma mãe negligente, essa mãe... Mas ela estava em situação de saúde mental. Depois foi comprovado que ela estava com problema de saúde mental, ela estava com depressão pós-parto. Então, tinha toda uma situação para que ela acontecesse aquilo, né? O fato em si. Então, é isso que o serviço social ele busca ter, esse olhar mais ampliado, né? Contextualizar isso numa sociedade em que a gente vive. E a sociedade que a gente vive, ela é violenta. Linete, e puxando tua fala, como a mídia, ela tem uma influência muito grande nesse processo, né? Sim. Que é uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de iniciar aqui a nossa conversa, e a Linete trouxe de volta, né? Se sai uma denúncia de alguém que praticou um estupro contra uma criança e adolescente, aí você vê os comentários, né? A forma como isso repercute. E lixamento é o mínimo que as pessoas falam, né? Porque violência contra criança e adolescente gera uma revolta muito grande. Demais. Olha o impacto que essa notícia que Linete lembrou trouxe para as pessoas, né? E quem está nesse papel de apurar situações de violência, ele precisa ponderar muito essas coisas, né? Porque se a gente vai só pela notícia, assim, pela essa primeira impressão,
a gente é tomado com um sentimento de revolta muito grande, de uma necessidade que haja justiça. Mas para que haja essa justiça, a gente precisa ponderar todas essas situações, né? Por trás de uma denúncia pode tanto ter, né, alguém que realmente praticou uma violência contra aquela criança e adolescente, né? E aí é necessário realmente que essa apuração leve a entender punição. realmente, né, a que aquela pessoa realmente praticou aquele ato, né? Leve-se a entender isso, como também pode ser que exista uma denúncia de alguém que não praticou essa situação de violência, né? E de que durante a apuração vai se verificar que não, realmente essa pessoa não fez isso, né? A gente está protegendo crianças e adolescentes, mas também a gente está protegendo pessoas, buscando proteger pessoas que não praticaram situações de Porque violência. vale lembrar que a perícia é um trabalho que envolve imparcialidade, né? Acima de tudo. Exatamente. Então, é a busca da verdade. Então, não é buscar culpados, é você saber que o culpado em si, ele deve pagar pelo que ele fez, mas que o inocente, ele também precisa ser inocentado Exato. naquele processo. O viés daquela pessoa que está dentro desse processo de avaliação, ele precisa ser sempre considerado. A gente precisa tomar cuidado com a forma, com as paixões que nos tomam quando a gente está diante de situações de violência contra crianças e adolescentes, né? Para vocês terem uma noção, da mesma forma que existem situações de violência intrafamiliar, que a pessoa tem uma dificuldade de falar, há situações, por exemplo, em que há um exemplo, né? Litígio entre os pais, em que existem falsas denúncias dentro desse contexto, em que um dos pais acaba acusando o companheiro ou companheira de outro, né? E aí induz a criança, procura formas que a criança também indique que aquela outra pessoa praticou essa situação de violência. E aí, como é que a gente pode avaliar uma fala dessa criança e ponderar se ali não tem algum tipo de viés, ela poder ter sido uma influência, ter sido sugestionada a falar aquele tipo de conteúdo, né? Então, essa também é uma temática que costumamente que volta para a gente quando a gente está fazendo essas avaliações. No caso da perícia psicológica, costuma ser um quesito, né? Se existe a possibilidade de que essa criança, adolescente, possa ter sido influenciada, por exemplo, para poder fazer esse relato, né? E aí são coisas que precisam ser ponderadas, né? Há um contexto de litígio, por exemplo, essa fala dessa criança, o comportamento que ela traz, a expressão dela, por exemplo, me leva a entender que realmente houve algumas influências, né? Dependendo da idade, isso pode ser mais fácil de acontecer ou não. Se forem crianças muito pequenas, elas têm uma tendência, por exemplo, a ser mais deferência em relação a adultos, né? Eu já tive casos que eu conversando com a criança durante o momento de um rapó ainda, e nesse primeiro contato a criança facilmente reproduzindo algumas coisas que eu estava falando. E então você levanta assim, até que ponto essa fala ela consegue reproduzir, ela consegue trazer algo que estava realmente acontecendo ou algo que está sendo produzido. É uma preocupação que a gente precisa ter durante essa apuração. Porque a fase de desenvolvimento da criança, né, a gente entende que existe etapas, existe fase. Às vezes uma criança de 3, 4 anos, ela não vai conseguir trazer um relato bem linear. Então, ela vai trazer, às vezes, palavras que a gente... Eu sempre, né, a gente tem o cuidado de entender se aquela palavra faz parte do vocabulário da criança ou se ela ouviu de alguém. Né? Se a criança traz uma palavra que não é comum à faixa etária dela, a gente já desconfia, diz, olha, aqui pode ter alguma grau de sugestionabilidade, pode ter alguma dessas questões. O serviço social ele busca muito ver essas relações sociais que são desenvolvidas nesse contexto. Então, se essa família ela tem relações conflituosas, vamos ver que até que ponto essa situação de violência ela não está sendo só para que um dos genitores, né, consiga tirar uma questão de guarda, porque às vezes eles também usam essa questão criminal, essa esfera criminal, para tentar resolver algo no cível, né? Digamos, pleitear uma guarda unilateral. E aí um dos genitores acusa o outro de ser um violador de direitos de criança e adolescente, e às vezes é só conflitos conjugais. Acontece também de chegar a isso, e tanto o serviço social como a psicologia ele tem esse cuidado em fazer essas avaliações durante a perícia. Não é a primeira vez que a gente se encontra, né? Sim. Durante o Congresso Nacional de Criminalística, vocês estavam lançando lá no mesmo stand em que a gente estava esse livro.
Eu lembro. Sim. Muito bom, por sinal. E aí, durante o lançamento do livro, que eles estavam lá, eu cheguei assim, um convite, bora ali, doutor, apresentar o podcast. Ele, oi? Vamos lá. É incrível como ele topou na hora. Impressionante. A Linete, a gente teve que dar uma conversadinha com ela. Bora, mulher. Ela, vou. Vou. Eu fiquei um pouquinho mais resistente, confesso. Mas deu certo. Deu, sim. E a doutora Mariana, né, que é a médica legista, que estava junto com a gente de São Paulo, uma pessoa assim incrível. Teve um bate-papo muito... Foi rápido, mas um bate-papo muito bom sobre o trabalho que ela exerce lá, como é o trabalho também do médico legista dentro do processo criminal nessa área que envolve violência, principalmente contra a criança. E aí, foi lá que teve esse primeiro encontro de vocês? Comigo foi. Com o Alex, eu acredito que antes, né? Lá sim mesmo. Lá no Congresso, o Congresso Nacional, ele é interessante, são um espaço muito de trocas, né? Você, em um momento, você verifica experiências de outros estados, né? E no Congresso a gente teve a oportunidade de apresentar um pouco do trabalho do Instituto de Perícia, da perícia psicológica, perícia em serviço social. Tivemos contato com profissionais da Bahia, de São Paulo, do Acre, né? Então isso gerou frutos, trocas, né? É um network maravilhoso, né? Que você tem eu tive a oportunidade desses eventos. de viajar para Natal para ministrar um curso também sobre essa temática. E aí foi durante o congresso, durante essas trocas, que a doutora Mariana também nos convidou também para bora conversar sobre isso, porque a gente está com um trabalho de produzir uma obra sobre crimes contra crianças e adolescentes, né? E aí surgiu um convite também para que a gente pudesse participar de outra obra lá de São Paulo, pela editora Mizuno, que é que eu trabalho, apresentar aqui para vocês um outro livro que saiu esse ano também. É o filho mais novo. Filho mais novo agora também. Fruto desse encontro. Fruto desse encontro também. Então tem profissionais, operadores de direito, peritos criminais das mais diversas áreas aqui. Delegados, médicos legistas. Então, assim, traz... quando fala de crimes, traz, né? O Alex tem um capítulo aqui, né? E ele fala sobre a contribuição da perícia psicológica nos crimes, né, de violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu e a Conceição lá do Instituto de Perícias, que é a minha chefa imediata, né? Coordenadora do Serviço Social. Nós escrevemos sobre as reflexões do Serviço Social em situações de negligência contra crianças e adolescentes, para trazer esse olhar do Serviço Social. E, sim, fico muito feliz porque é uma obra assim que acredito eu que todos que trabalham com proteção de crianças e adolescentes devem ter em mãos para consultar como referência bibliográfica mesmo. Porque aqui ela vai trazer os diversos tipos de violência contra criança e adolescente, vai trabalhar essas temáticas mais novas, que é cyberbullying, o crime de violência sexual de forma virtual, que também vem acontecendo muito, que são essas, né? Você aliciar crianças e adolescentes através de jogos online, ou de você buscar plataformas, né? Então, tem um delegado aqui que ele vai trazer isso, da ação da delegacia lá de São Paulo, se eu não me engano, é uma experiência de São Paulo. Então, assim, é importante para a gente entender e se atualizar nessas dinâmicas de crimes contra criança e adolescente. Eu acho que não só quem trabalha, né, nesse setor, mas para... Eu imagino que quando você é pai ou mãe, o impacto, né, desse tipo de informação, ela é maior. Eu não sei se mudou alguma coisa no teu olhar enquanto profissional depois que se tornou pai. Sou suspeito para falar, né? Sou pai do Tomás, 3 anos hoje, quer dizer, esse ano, né? E, assim, quando você vê muitas situações de violência, você vê as vulnerabilidades que podem recair sobre ele, né? Desde o contato com outras pessoas, às vezes o jeito que a gente trata crianças e adolescentes hoje, a gente tem que revisar muitas práticas. Por exemplo, uma coisa que parece bobo, assim, mas a questão de dizer que criança tem namoradinho, tem namoradinha. Nunca, gente, pelo amor de Deus. E engraçado, pode... É quase um hino lá em casa. Criança não namora, ponto. Criança não namora, ponto. E assim, você vê que mudar um pouco dessa realidade,
ela requer um tempo, requer um cuidado, requer um questionamento, requer explicação, né? E o fato de estar em contato direto com essa realidade me faz sempre refletir sobre isso, observar amigos, pessoas próximas, e olha, não é bem assim que a situação funciona, a gente precisa ter esses cuidados, né? Então, continuando a fala de Linete, eu acho que é uma obra que ele mostra diversas abordagens, a gente precisa compartilhar essas experiências, né? A gente precisa pensar numa abordagem a nível de Brasil. Eu acho que a gente se aperfeiçoou com a Lei 3.431. Existe uma tendência hoje a que hajam novos centros integrados. Desde 2017 tem outras metodologias também de abordagem de crianças e adolescentes supostamente vítimas de violência. Então eu acho que a rede ainda precisa discutir, verificar como é que a gente pode se aperfeiçoar para a gente poder proteger essas crianças e adolescentes, né? Eu sou mãe de um casal, né? E um entrando agora na adolescência, então as preocupações elas vão se atualizando. Vão se atualizando. Então são medos diferentes, porque os medos que eu tenho para minha filha são diferentes dos medos que eu tenho para o meu filho. Então são situações que eu tento evitar. É lógico que não dá para viver numa bolha, né? Não tem como. Mas algumas coisas a gente vai tentando se adequar, se educar, se reeducar, mas é muito complicado isso. A tua fala é bem interessante, porque a gente entende, né, principalmente quem está do lado da perícia e que recebe essas crianças e adolescentes vítimas de violência, a gente entende como que uma criança que ela tenha uma orientação e uma educação sexual onde os pais, né, ajudam elas a prevenir contra a violência, como que elas conseguem trazer isso de uma forma mais tranquila para a gente. Sim. E aquela criança que não tem, porque às vezes você falar sobre sexualidade é um tabu para alguns pais. Então, assim, a gente às vezes pega casos de adolescentes que passaram por uma situação de violência, que elas não têm conhecimento do que é um método contraceptivo, não têm ideia de que aquilo que ela vivenciou foi um abuso. Então, acaba tendo essas gravidez precoce por conta de uma falta de educação sexual. E aí, tanto a família quanto a escola são espaços que são primordiais para que seja feito. Porque uma criança que ela tem consciência de que um adulto não pode tocar no corpo dela sem a permissão, que se aquele toque pede um segredo, ela deve ligar um alerta, porque se é carinho, não precisa se ter segredo. Sim. Né? Então, se a criança consegue entender isso, se um adolescente consegue entender isso, vai evitar que os abusos aconteçam, porque esse abusador ele não vai ter tantas chances de abusar, porque ele vai pegar uma criança que ela consegue se defender. Aí tu vê, complementando a tua fala, Linete, aí você pega uma criança, seu filho. Às vezes o Tomás, falando dele aqui, se o Tomás diz, não, pai, eu não gosto disso, eu não quero brincar disso. Eu digo, não, tudo bem, a gente não vai brincar disso. Então, se você respeita uma criança, você ensina que é possível colocar limites, inclusive nos adultos, né? Você está ensinando, de certa forma, desde pequena, é uma educação sexual isso aqui? Eu considero que sim. É um cuidado que você vai desenvolvendo desde pequeno, claro, com uma linguagem, não vou dizer que alguém vai querer te estuprar, não. Sim. Mas ensinar a colocar limites, a como falar sobre as coisas, né? Ter a confiança, né, no pai e na mãe para poder conversar sobre isso. Na festinha de aniversário de uma coleguinha de Manu, a minha caçula, aí eu fui tirar foto de uma das amigas dela, né, porque era o aniversário dela, da coleguinha dela. Eu disse assim, posso tirar uma foto sua? Aí ela, não, tia, não quero. Aí eu, só uma. Eu já disse que não, tia. Ok. Tudo bem. Exato. Aí a mãe dela, ela não tirou a foto. Eu disse assim, ela disse que não. E aí ela disse que não, eu só aceitei que não. Exato. Né? Ela não quer tirar foto naquele momento, ponto. Quando você ensina para a criança que ela pode dizer o não e que o não ele precisa ser respeitado, você vai evitar situações de possíveis abusos, porque a criança vai conseguir dizer não, aí não é para você tocar, e você também tem que criar esse vínculo de confiança. E eu achei o máximo isso. Depois eu comentei isso com a mãe dela. Que bom que ela consegue, né, verbalizar o que não quer. Tão importante quanto você verbalizar o que quer, é você saber também o que não quer. Exato. E a gente vê uma geração que os pais eles ensinam isso para as crianças, que elas crescem sabendo verbalizar as coisas, verbalizar sentimentos. E eu acho isso muito bom. E elas vão reproduzir isso para outras crianças e adolescentes também.
né? Porque se você ensina que não existe limite, ela também não vai respeitar o limite de outras crianças e adolescentes. Aí lembra esse caso aqui que Linete atendeu, né? Então você vê como facilmente determinados comportamentos eles vão, sabe, se mesclando essa dinâmica da família e vão se reproduzindo, né? Não é incomum que, por exemplo, uma adolescente que pratica violência também tenha sido vítima de violência também, né? Então a educação sexual ela perpassa pelo conhecimento sobre o corpo, pelo conhecimento sobre limites, e ele envolve, eu entendo desde o início, né? Desde desse início dessa idade escolar, também esse primeiro contato com os pais, tem potencial para deixar essas crianças bem mais seguras. Vocês, enquanto profissional, existe algum alicerce para não, porque são casos bem assim profundos, né? Impactantes. Sim. Eu lembro que sempre que eu faço alguma coleta de material de uma menina de 12, 13 anos para fazer, ou se ela tem 13 anos e eu estou fazendo uma coleta é porque ela já engravidou e eu preciso, e a justiça está querendo saber da paternidade, né, do feto, da criança, do bebê. E aí eu me pego muito às vezes eu me pego, meu Deus, a gente falhou com essa menina, né, em todos os aspectos. A família falhou, a sociedade, o Estado, de se permitir que uma criança de 12 anos seja mãe. É inadmissível isso. A gente já viu casos com 11, 12 anos. Exatamente. E não vou mentir, é sempre mobiliza muito, né? Me mexe demais, porque eu sou mãe. E ainda que não fosse, mexe, né? Como é que vocês lidam com isso? É bem complicado você, né, diariamente, você lidar com situações de violência das mais diversas, histórias de vidas que são... Você sai ali, pelo menos eu, no meu caso, tem alguns atendimentos que eu saio, eu estou extremamente, assim, exausta. Emocionalmente falando mesmo, porque eu fico, meu Deus, tantas violações naquele contexto. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a importância do meu trabalho, né, em que, minimamente, pós-laudo, pós-perícia, aquela menina ela pode ter uma oportunidade, né? Aquela violação ela pode ser responsável, aquele suposto ofensor pode ser responsabilizado, ela vai ser inserida na rede, e a rede, ainda que precise melhorar, a rede de proteção de crianças e adolescentes, mas elas conseguem minimamente dar uma certa qualidade de vida para aquela menina, né? Ela vai ser inserida em programas de políticas públicas. Então, assim, esse trabalho me faz com que eu saia um pouquinho mais feliz. Né? A satisfação pessoal, ajudar isso, alguém exatamente, me ajuda muito nessa questão da minha saúde mental. Mas isso não quer dizer que quem não trabalhe com isso, que não precise também fazer um acompanhamento. Porque ao longo do tempo você vai ficando... Eu tenho 10 anos. Ou se embrutece demais, né? Exatamente, mas a gente que é um perigo também. Eu acho difícil a gente tenta não fazer isso. É mais fácil a gente se sensibilizar demais e pirar. Teve uma época que eu meio que pirei com a minha filha, né? Ela estava nessa fase da adolescência, então eu meio que proibia ela de muitas coisas. Tudo. Eu dizia assim, olha, esteja sempre vigilante, tudo. Hoje em dia, com o Theo, que é um pouco menor, já tenho um cuidado maior. Eu já tenho um cuidado mais para focar na educação, né? Para que ele não permita do que botar o medo. A menina, eu fui mais botando medo mesmo. Olha, tu não vai com cara de estranho, tu não dorme na casa de estranho, tu não fala com estranho. Então, ele eu já tenho um cuidado, dizer assim, meu filho, não. Continua falando do estranho, falando do estranho, mas com uma forma menos aterrorizante. Porque eu meio que botei terror na minha filha. Eu digo isso, ela vai dizer, é verdade, mãe. Então, assim, a gente tem que ter... Com o tempo porque não também tem fórmula certa, exato, né? com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Teve momentos em que eu ouvi que eu saía extremamente triste, assim, me impactava de tal forma. Hoje já eu tenho esse impacto, mas não tanto. Eu já consigo trabalhar mais isso, né? Mas ainda assim é complexo demais. Com o primeiro é sempre diferente, né? Exato. O primeiro caso a gente sempre choca, assim, a gente, né? Eu ia dizer que é muito difícil você se embrutecer, porque você às vezes pensa assim, você sempre vai pegando os casos, vai ficando mais simples, assim. Mas sempre tem um caso que faz você dar aquela respirada de novo. Aí não, realmente não tem como ser indiferente, né? Eu
tenho alguns casos assim que ficaram muito na minha mente, né? Desde casos violentos, assim, mais violentos, assim, de perpetrado pelo próprio pai, uma criança muito pequena, de ter que vir do hospital, estava hospitalizado porque estava muito machucada por conta da violência, teve vestígios físicos nesse caso, né? Que eu acho que nem precisaria tanto assim, se tinha uma avaliação, as marcas físicas que já poderiam provar, então talvez nem precisasse que ela pudesse falar, mas ela veio, né? E se ela veio, tinha que ter alguém ali para estar para ela disponível, que pudesse acolher, né? E eu aí, nesse ponto, concordo com o Linete. Alguém tem que fazer esse contato, né? E que bom que tem pessoas para todos os tipos de trabalho, né? Eu estava conversando com um colega nosso aí, o Adem, da perícia médica, e ele tem 2 filhas, a gente conversa sobre as situações, assim, aí eu disse para ele, rapaz, eu não tenho coragem de ser médico legista, não. Eu não dou conta. Eu não dou conta, ele é meu amigo. Aí eu falando dos casos que ele não para, não fala não. Eu acho que eu é que não daria conta de ser eu tenho 2 filhas. Eu tenho 2 filhas, não quero saber dessas histórias. E assim, que bom que tem pessoas para cada coisa, sabe? Vocês que trabalham no laboratório, tem os peritos aí da genética, peritos de laboratório forense, né? Que trabalha em local, todo mundo tem suas especificidades, né? O local é uma outra realidade também. Eu acho que essa parte da perícia, assim, para mim foi uma área que quando comecei a trabalhar, assim, mexeu assim muito comigo por conta assim de uma realidade assim, essa busca por essa imparcialidade, né, de a gente tentar ser técnico, na realidade assim que é muito difícil, né? Porque a violência mexe com a gente, né? Mexe com paixões, a gente quer que quem cometeu violência pague por isso e quem não cometeu também não seja responsabilizado. Então a gente precisa ser muito sereno, né, dentro de todas as possibilidades, né, para que a gente possa apurar essas situações. E com criança e adolescente a gente tem esse cuidado extra, né? Então alguém tão vulnerável está ali, que pode falar, que pode não falar, e para mim é muito importante estar disponível. Pelo menos é uma das coisas que me sustenta, assim. Eu acho que o acolher essas crianças e adolescentes vítimas é muito importante, porque ele já vem, né, por uma situação de violação de direitos. E aí, quando você tem esse espaço que é propiciado e é pensado na proteção, em que você não tem o dever de falar, você tem o direito de falar se assim você quiser, que a gente pensa, até a nossa metodologia de trabalho, a gente não faz não é só uma entrevista com a criança e adolescente supostamente vítima. A gente trabalha de acordo com o tempo dela. Tem casos que são 3 entrevistas, tem casos que são até mais, dependendo da criança e adolescente, porque a gente não aborda a situação de violência logo na primeira situação. Então, a gente tem toda uma dinâmica pensando naquela criança e naquele adolescente supostamente vítima, porque, assim, eu sempre falo, tanto a perícia em serviço social como a psicológica, a perícia em si, ela não vai ser revitimizante, assim como o depoimento especial. O que a gente pode fazer é minimizar esses impactos. Porque só o fato dela ter que falar sobre, ela já está passando por um processo aí de revitimização. Porque o fato dela lembrar sobre, falar, ela vai vivenciar os mesmos sentimentos que ela teve naquele momento da situação de violência. Então, a gente tem que minorar esses impactos. E a perícia em serviço social, psicológica e a perícia médica, a gente tem esse entendimento. Então, a gente busca, né, um local e uma metodologia que favoreça essa minimização desses impactos. Nossa, muito bom. Eu estava até conversando com o Alex antes de começar, e a gente estava falando sobre a importância de você comunicar o que faz, né? E aqui é um espaço em que a gente está abrindo para que os nossos colegas eles comuniquem sobre o trabalho deles. Eu assisti uma vez uma fala de uma jornalista que ela dizia que se você não fala, se você não comunica, ninguém vai fazer isso por você. Então, esse tipo de informação que a gente coloca, que a partir do momento que você escreve um livro, que você deixa disponível isso para a sociedade, você está comunicando, né, que é possível isso, que é possível você registrar uma ocorrência, que é possível que um agressor seja punido, que é possível que a criança receba esse acolhimento. Então, para vocês dois, assim, para a equipe toda, né, do IPCA, é muito impactante que todo esse trabalho seja realizado. Eu estava lendo um livro do Richarlison,
que não é esse, é um outro livro. É o que ele fala da rede de proteção? Exatamente. E aí eu fiquei fascinada, assim, porque é um universo que eu, mesmo sendo perita, não conhecia. Até porque a gente trabalha muito ali no nosso mundinho, e por mais que a gente conheça outras áreas, a gente conhece meio que bem do Maranhão, né? Eu conheço de ouvir falar. E aí, quando a gente lê, a gente recebe a informação de quem trabalha com isso, a gente aprende muito. Então, por isso que eu falei que é importante que não só os profissionais da área eles tenham acesso a essa informação. Por isso a importância do trabalho de vocês na publicação de livros e na informação, né? Para que as pessoas elas tenham acesso a isso, a essa informação. É uma linguagem acessível, né? Eu acho interessante do livro do Richardson, que facilita até para o pessoal da perícia oficial mesmo, eu diria, né? Se você pensar assim, a gente costuma conversar, né? Que a Lei 3.431, ela é como se fosse uma grande lei da cadeia de custódia de crimes contra crianças e adolescentes, né? No sentido de que tem a proteção e a proteção da criança e do adolescente e a proteção da prova, de certa forma. Sim. Então, se você pensa assim que não é todo mundo que pode abordar, a lei vai orientando nesse sentido, e que quem possa abordar o registro tem uma especificidade, que é a escuta especializada, né? E ainda assim, e a produção da prova vai ser em um outro momento. Então, quanto menos abordagens dentro da rede, né? O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Imagine você uma criança que contou uma situação de violência para uma professora, né? E se essa criança ainda tem que falar dessa mesma situação para os pais, aí tem que falar para o conselho tutelar, aí conversar talvez para um amigo ou algum conhecido dos pais, aí tem que reproduzir para o delegado, aí tem que conversar com, sabe, passar por várias pessoas. Quando essa criança vai falar no momento... Se é uma violência sexual, ainda tem que falar... Aí, às vezes, fala para o médico legista. Isso. Ou fala na frente... A mãe fala na frente dele. Pois é. Aí, então, imagine que para essa criança e adolescente, além de ser violento, você tem que falar isso para tantas pessoas. Imagine se pra gente, um adulto, falar de uma situação de violência que aconteceu já é difícil, imagine para uma criança e adolescente. Imagine essa pessoa ter que falar sobre isso. Imagine essa criança ou adolescente ter que conseguir falar sem que não tenha nenhum viés, uma situação sobre isso. Um exemplo, ela conta pra mãe, a mãe diz, olha, isso foi um abuso, meu filho foi abusado. Aí a criança escuta isso. Aí você imagina uma criança de 5 anos dizendo que eu fui abusado sexualmente. Então não faz... Ou eu fui estuprado, Ou né? eu fui estuprado. Tipo assim, como foi que eu aprendi essa fala? Né? Então isso atrapalha, inclusive, na apuração. Então, se tem menos abordagens dentro da rede, quando eu falo da rede, profissionais, professores, médicos, profissionais da área da saúde, assistência social, né? Menor a chance, por exemplo, dessa criança e adolescente, quando for falar realmente para comunicar e que aquilo possa ser utilizado como fonte de prova, menor chance de ter alguns viés e menor chance de ela não ser revitimizada ao falar, né? Aí tem outros casos, aí outro exemplo, né? De adolescente chegar e falar, olha, eu não quero mais falar. Já falei para delegado, já falei para professor, já falei, sabe? E não quer mais falar. E não, tudo bem, você não vai obrigar a falar. Mas você vê que o fato de já ter falado tantas vezes antes impossibilitou que ela pudesse falar naquele momento que era para produzir a prova, né? Então, eu gosto de olhar o Rick, eu acho que trabalhou bem nisso nesse trabalho dele, nessa obra dele, da rede de proteção de crianças e adolescentes. É uma grande cadeia de custódia que a gente precisa organizar. O teu capítulo fala exatamente de quê? Eu discuto um pouco sobre as contribuições da perícia psicológica na apuração de crimes contra crianças e adolescentes, né? Então, a perícia psicológica ela é mais uma fonte de prova, né? Ela é absoluta, ela é imutável? Não, vai depender muito de muitas situações, né? O operador do direito ele vai precisar de múltiplas fontes de prova para poder entender o que aconteceu. Pode ser que em um aspecto pareça, pode ser que outro não. Exemplo, uma situação de violência, uma importunação sexual que envolve algum contato físico, mas sem condição carnal, não vai aparecer na perícia médica, mas pode aparecer, por exemplo, na perícia psicológica e social. Pode ser que em algumas situações apareça só na perícia médica. Talvez não fique muito claro dentro da perícia psicológica e social. Talvez a pessoa não queira falar sobre aquilo. Há outras possíveis situações que possam explicar um evento, uma interpretação errônea de uma conduta que foi praticada. Entendeu que era uma violência sexual, mas talvez não uma importunação, mas talvez não seja totalmente, né? Então,
a perícia psicológica ela tem um limite técnico dela, né, da psicologia, para tentar contribuir nessa apuração. Então, desde avaliar um pouco das condições do periciado, como é que tem inteligibilidade do relato, existe algum elemento, algum prejuízo cognitivo aparente que possa atrapalhar na confiabilidade do relato? Existe um risco existe algum elemento que possa sugerir uma interpretação errônea, uma sugestionabilidade, uma falsa memória, por exemplo, presente? Como é que está a confiabilidade do relato dessa pessoa? Outro elemento é que também a perícia psicológica também ela se baseia em protocolos de abordagem de crianças e adolescentes, então para minimizar situações de sugestionabilidade, que a informação seja coletada da forma mais segura possível, né? Inclusive também um elemento que é utilizado também no depoimento especial, que eles utilizam o protocolo brasileiro de entrevista forense, né? Então, são algumas especificidades que a perícia psicológica pode contribuir. É importante frisar que a perícia psicológica, e aqui eu enfatizo também a do perícia em serviço social, não são uma coleta de depoimento, né? Eu acho que a principal diferença por exemplo, um depoimento especial que envolve... Que é feito no Ministério Público, por exemplo. Que é feito nessa fase processual e pode ser feito em antecipação da prova também. Pode ser feito em delegacias ou tribunais de justiça. Isso. Que é uma avaliação psicológica e um estudo social. Então, envolve desde a abordagem, que é a criança e adolescente, avaliar esses outros elementos e, ao final, o perito ele vai emitir uma conclusão acerca daquela situação. Ele vai analisar todo aquele contexto. Então, a fala ela não vem bruta, ela vem contextualizada, ela vem em termos de possíveis sinais, elementos e sintomas que possam aparecer dentro de um caso. Qual é a relação, essas reações que essa criança e adolescente tiveram durante a perícia? Eu consigo relacionar isso com uma possível situação de violência? Há possíveis outras interferências? Como é que uma condição de saúde, por exemplo, se a criança está dentro de um espectro autista, esse espectro pode atrapalhar em alguma medida a expressão dela sobre isso, dependendo do grau que ela está, né? Então, são elementos desse contexto de saúde, desenvolvimento, como é que eles impactam a confiabilidade desse relato também. Então, ao final de tudo, ao ponderar todos esses elementos e a expressão da criança sobre isso, é que o perito, o psicólogo, ele vai emitir uma conclusão sobre isso, né? Então, a ideia do capítulo é discutir um pouco sobre isso de um modo um pouco mais geral, indicar algumas metodologias que são utilizadas dentro desse campo da perícia psicológica no âmbito criminal, que ela é bem específica, na verdade. Tem algumas diferenças da perícia que é realizada em outros âmbitos, do âmbito civil, por exemplo, que o objetivo é completamente diferente, né? Desde questões de guarda, né? Então, tem algumas especificidades, eu acho que é importante para que a gente possa ter um panorama de uma possível metodologia que pode ser utilizada na apuração de crimes contra crianças e adolescentes. O teu é mais voltado, lógico, para a área do serviço social, né? Sim, inclusive a temática que a gente escolheu foi negligência contra criança e adolescente. Então, a gente vai trazer as reflexões da perícia em serviço social e a gente utilizou como locus da pesquisa o próprio IPCA. Então, o trabalho do serviço social no IPCA, e a gente colocou isso, essa experiência, porque a maioria das produções sobre negligência vinha da área da saúde. Só que a gente entende que a negligência ela deve ser pensada para além só de uma situação em que o responsável ele deixa de cuidar, né? Porque geralmente é levado em consideração a questão do cuidar de crianças e adolescentes. E a gente entende que esse cuidar, esse pai e essa mãe que pode ser acusado de negligência, ele tem que ter, ele tem que estar amparado por políticas públicas, porque ele pode ser vitimado pelo Estado, ou seja, essa ausência de políticas públicas, essa mãe que deixa a criança sozinha em casa porque ela precisa ir trabalhar, eu posso chamá-la de negligente? Sendo que ela não tem uma rede de apoio, ela não tem uma rede de creche, ela não tem com quem deixa aquela criança. E a única possibilidade que ela tem é deixar aquela criança sozinha. Eu chamo isso de abandono de incapaz. Então, o serviço social, ele consegue ter esse olhar. Até que ponto essa ausência desse Estado não está vitimizando crianças e adolescentes em situação de negligência. Então, assim, ter que ser avaliada de uma forma mais ampla. Não taxativa, Exatamente. Né? E não olhar com aquele olhar de ela foi irresponsável. Mas será que a irresponsabilidade dela não foi proveniente de ausências? E ausência de políticas públicas, ausência do Estado?
Porque aí os operadores do direito, Josi, eles precisam se cercar do máximo possível de informações para que eles possam ajudar nessa proteção, desde os delegados, promotores, os juízes quando vão decidir sobre uma situação. Então, são áreas de conhecimento que ajudam a ampliar a compreensão disso, né? A perícia, como um todo, até essa proposta, né? Ajudar a esclarecer elementos que são extremamente específicos, né? A gente não espera que talvez o operador de direito ele vai precisar se formar para fazer uma avaliação, um exame genético, né? Mas tem aqui um especialista que vai ajudar a poder fazer esse exame e que vai utilizar um conhecimento técnico para isso. E aí a psicologia e o serviço social, eles têm a possibilidade de contribuir dentro das suas áreas do conhecimento, né, a entender um fenômeno que é a violência contra criança e adolescente, né? Então, o delegado, eu tenho uma materialidade, como é que eu preciso entender um pouco dessa realidade para que eu possa criar minha convicção sobre se esse fato aconteceu ou não, porque aí ele vai dar andamento a um inquérito, vai usar outras fontes de prova, né? O interessante seria até que ele só precisasse da perícia psicológica e serviço social quando realmente fosse necessário, for fazer uma abordagem de criança e adolescente. Quem sabe que existem alguns crimes que talvez pudessem materializar de outro modo diferente, talvez esses crimes virtuais, né, que existem, uma perícia mais voltada para essa área de dados, né? Mas enfim, quanto menos a gente abordar as crianças e adolescentes dentro da justiça, melhor. Se você for pensar uma adolescente menor de 14 que está grávida, né? Um exame de DNA, o próprio fato dela estar grávida, ali já dá para você pegar alguma convicção de que ela sofreu uma situação de violência. Ela é menor de 14 anos. Sim. Né? Então, acho que não necessariamente precisaria passar por uma perícia em serviço social, perícia psicológica, porque às vezes essa adolescente ela pode até sofrer, né, algumas coisas durante esse processo. Às vezes ela não quer falar, às vezes ela vivenciou tanto sofrimento. Então, assim, tem N fatores que devem ser pensados. Às vezes, quando você consegue coletar formas de provas de outras formas, não só pela perícia, não dessa fala da criança e adolescente, melhor, né? A gente entende que você está protegendo ainda mais aquela criança e adolescente vítima. A fala seria uma última... em última instância, né? Digamos. Linete, Alex, meu Deus, eu acho que eu ia passar... Se ele não chegasse assim, eu passaria horas conversando aqui com vocês sobre esse assunto, porque a gente tem muita curiosidade, né? De falar sobre isso. Fala do livro rapidinho. Onde é que a gente pode adquirir? Como... Linete, faz o seu merchan, mulher. Bom, ele está sendo vendido pelo site da editora Mizuno, mas eu também estou colocando nas minhas redes sociais o link, que é Linete... @Linete Expert. @Linete Social Expert, né? No Instagram. Eu estou colocando o link sempre nas minhas publicações. E o Alex também está fazendo esse merchan também, mas na editora Mizuno, só ir no site da Mizuno que você consegue adquirir este livro, essa excelente obra. E quanto à obra do IPCA, né, que é essa bem aqui, que eu não posso deixar de falar, que foi escrito por profissionais do IPCA, aqui tem peritas médicos legais, tem peritos psicólogos, tem assistentes sociais. Então, assim, esse aqui é pela editora Multifoco e também tem no site da editora Multifoco. Isso. Arrasou. Lá todo mundo comprar o livro. Adquiram. Fica o convite. Vocês vão ficar muito felizes. Alex, Linete, muito obrigada por ter aceitado o convite, por vir falar sobre a experiência de vocês no trabalho. Vocês querem deixar um recadinho? Primeiro, agradecer aqui o convite. Viu, Josinete, a Apotec, né? Eu acho que é importante ter esses espaços assim que a gente possa discutir a perícia oficial, né? Eu acho que tem muito conteúdo interessante para ser repassado, compartilhado, acho que não só com outros profissionais que trabalham nessa área da segurança também, acho que mais com o público geral. Sim. Também, né? E muito feliz de poder divulgar o trabalho da gente, do IPCA, também as obras, né? Então fica o convite para conhecer também o nosso livro de crimes contra crianças e adolescentes. Crimes contra crianças e adolescentes. Esse aqui é organizado pela Mariana e pela Francine. Francine, né? E o livro aqui do IPCA também. Tá? Tem outros livros produzidos por profissionais do Instituto. O Richardson ele também tem, acho que é um dos nossos colegas que mais organizam livros também. Então, fica o convite também para conhecer outras obras também produzidas, tá bom?
Eu também agradeço demais o convite, viu? E como o Alex, eu recomendo que vocês comprem essas obras. E, assim, é muito importante esses espaços para a gente, como ela disse, a comunicação é importante. Então, se você fala o que o serviço social faz no IPCA, o que a psicologia faz no IPCA, você faz com que as pessoas entendam o nosso trabalho e evite mandar, né, situações que não são, né, propícias para a perícia. Então, é importante que as pessoas tenham consciência, né, e ciência do que o serviço social faz, do que a psicologia faz dentro desses processos de perícia. A gente, muito obrigada pela parceria, de novo. É um prazer, sempre uma honra conversar com vocês. A gente encerra aqui mais um Papo de Perícia, mas não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal para ficar sabendo de mais informações, para ter mais conteúdo. Obrigada, até a próxima. Até mais.